Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Estamos começando hoje o capítulo 4 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. A segunda parte tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. O capítulo 4 trata da pluralidade das existências. E nós vamos falar hoje sobre o primeiro item, a primeira seção do texto, que tem como título A Reencarnação. Allan Kardec começa com a seguinte pergunta para os espíritos. Questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então vamos entender o seguinte aqui, o que Kardec está querendo saber. Como que é possível para aquela alma, para aquele espírito que está aqui preso na matéria? Vamos lembrar que o entendimento que eles dão para a alma é o espírito encarnado. Como que pode esse espírito que está encarnado, mas que não conseguiu se depurar, ou seja, não conseguiu ainda se libertar de tudo aquilo que o prende à matéria, de todas as questões que o deixam nessa condição de inferioridade? Como que esse espírito pode acabar esse seu processo de depuração? Como que ele consegue fechar isso? Os espíritos respondem de uma forma muito simples e direta: sofrendo a prova de uma nova existência. Porque passando por outra experiência corpórea, eles vão confirmar, eles vão provar que aqueles ensinamentos que foram gradativamente sendo trazidos para eles foram, por fim, consolidados. Mas Allan Kardec não se dá por satisfeito com essa questão. E a questão 166 se subdivide, na verdade, em 4 partes. Porque aí Kardec vai colocar na questão, 166A, a seguinte pergunta: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Como que acontece essa nova existência? Como é que ele é capaz de realizar isso? E vamos lembrar que Allan Kardec está, nesse momento, tentando se aprofundar dentro dos conceitos, dos ensinamentos que os espíritos já vinham trazendo para ele. Nós mencionamos em vários momentos lá para trás que a doutrina dos espíritos é resultado exatamente das informações trazidas pelos espíritos para todas as pessoas que estão aqui na Terra. Não foi invenção de Allan Kardec. Só que muitos dos conhecimentos trazidos já haviam sido, vamos dizer assim, espalhados de forma esparsa em várias culturas, em vários povos da humanidade. E exatamente por conta disso, Kardec não vai afirmar logo de cara aquilo que ele sabia ser possível ou que outras culturas diziam ser possível. Ele ia, vamos dizer assim, tangenciando o assunto para ver o que é que os espíritos respondiam com relação a isso. Então, muito bem, para conseguir me depurar, eu, enquanto espírito, enquanto alma encarnada, eu preciso passar depois para uma outra encarnação, para uma outra existência corpórea. Como que acontece, como que se realiza essa outra existência? E os espíritos respondem o seguinte: depurando-se. É necessário que aconteça essa depuração. Só que eles sabem que não é só isso que Kardec estava querendo saber. Então eles continuam. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta a transformação. Porque lá atrás, lembra que ele tinha perguntado? Será pela sua transformação como espírito? E aí eles invertem a resposta. Porque Kardec pergunta se essa transformação do espírito vai ocasionar essa depuração. E os espíritos respondem de forma contrária. Essa depuração, toda depuração que é experimentada por cada um de nós, vai provocar automaticamente uma transformação do espírito. Mas aí eles completam, para deixar bem claro. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. A gente não consegue evoluir somente no mundo dos espíritos. Essa evolução também acontece lá. Mas antes de mais nada, nós precisamos, no estágio em que nós nos encontramos, da existência corpórea. Da mesma forma que os alunos precisam dos dias de aula para conseguir completar o seu processo educativo. Questão 166b.
A alma passa, então, por muitas existências corporais? Os espíritos já tinham respondido isso em 2 momentos, mas Kardec insiste. A alma passa, então, por muitas existências corporais? E a resposta é sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário, aqueles que afirmam que não é assim, que só existe uma única existência, pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. É muito interessante essa colocação. Porque se eu falo que só tem uma, eu vou seguir tudo aquilo que os meus superiores, sejam da matéria ou não, me disserem que eu devo fazer, porque depois disso daqui vai acabar tudo. Então esse próprio medo da finitude da vida vai fazer com que às vezes eu assuma comportamentos equivocados. Questão 166C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. Eles já tinham dito que eram necessárias muitas existências, mas para não deixar margem de dúvida nenhuma, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos respondem, exatamente. E é exatamente porque não tem outra forma de eu ter existências como essa que eu estou tendo aqui agora, se eu não adotar um outro corpo depois que este corpo estiver velho, danificado, estiver corrompido pelas leis da matéria. Questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Com a reencarnação eu devo esperar o quê? Qual é o objetivo da gente ter que reencarnar tantas vezes? E aí os espíritos respondem o seguinte: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde é a justiça? Esse tema vai ser desenvolvido em outras sessões de textos, em outros textos mesmo, dentro da obra da codificação e da literatura espírita. Só que se não existir essa possibilidade de outras existências físicas, onde que está a justiça? Se às vezes tem, por exemplo, criaturas que que cometem crimes, que fazem coisas erradas, mas a justiça da Terra não consegue descobrir. Que Deus é esse que permite que as coisas se deem dessa forma? Então, através dessas vidas sucessivas, é possível que a humanidade vá gradativamente melhorando. E é esse o objetivo dessas vidas sucessivas. 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente, indefinidamente, sempre? É limitado ou é sem fim? Vamos tentar traduzir dessa forma. E eles respondem o seguinte: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso, no caminho do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. A gente vai tentar entender mais ou menos da seguinte forma, até porque a gente vai lembrar aqui da fala de Jesus de que há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando a gente está num determinado período da nossa formação educacional, vamos dizer assim, quando a gente está cursando uma determinada série na escola, a gente fica naquela série, frequentando os dias de aula, até que todos os conhecimentos que fazem parte daquela série estejam construídos, consolidados. Quando eu já aprendi tudo aquilo, vamos dizer assim, se eu já aprendi tudo que eu precisava aprender no 9º ano, no 3º ano do ensino médio, não tem mais por que eu permanecer naquela série, a não ser que eu volte com a intenção de ajudar aqueles que estão ainda precisando aprender aquilo que eu já aprendi. Mas aí, outras etapas de aprendizado se descortinam para esse aluno que já concluiu aquela etapa. Nas vidas da gente, ou de outra forma, na nossa vida de espírito, é exatamente assim que acontece. E por causa disso é que os espíritos respondem que nós permaneceremos nessa vida corpórea
Eles estão falando da nossa realidade, enquanto nós necessitarmos dos exercícios, das tarefas que são propostas aqui para o nosso aperfeiçoamento. Questão 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Ou seja, todos os espíritos passam exatamente pelo mesmo número de encarnações? A dúvida de Kardec é essa. E a resposta dos espíritos é que não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Ele consegue se libertar, se livrar de muitas provas, porque ele não precisa, ele já adquiriu o conhecimento que era necessário daquilo. Então, do tipo assim, comentário bem bobinho, tá? Se eu já entendi que se eu pegar um martelo e martelar o meu dedo, vai machucar o meu dedo, se eu já entendi isso daí, não tem por que eu pegar aquele martelo e bater no meu dedo para eu aprender uma coisa que eu já sei. Entende isso? Por isso que é importante a gente observar também o nosso entorno. Às vezes tem aprendizados que não vêm diretamente para mim na carne, mas eu consigo, pelo exercício da solidariedade, da fraternidade, eu consigo diminuir, talvez, as dificuldades que talvez eu deveria enfrentar. Por isso que Jesus fala que o amor cobre multidões de pecados e que existem várias formas de aprendizados distintos. É importante a gente pensar nisso. A gente não precisa sofrer indefinidamente em todas as experiências que a gente passa. E até mesmo tanto de sofrimento que vem junto com cada um desses exercícios é relativo. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que se chama O Bem e o Mal Sofrer. Vale a pena dar uma lida nela, porque ajuda a gente a entender um pouco melhor essa questão. Eles continuam ainda, voltando no início dessa resposta. Não, aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra, de muitas provas se livra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, não são poucas, porquanto o progresso é quase infinito. Ou seja, a gente não para de aprender nunca. Então, essa imagem que a gente coloca, né, da sala de aula ou do processo de aprendizado é muito útil nesse sentido. Por isso que tem pessoas que passam a vida inteira sem parar de estudar, porque sabem que o conhecimento ele é infinito, principalmente no campo, né, no estágio em que a gente se encontra. Para terminar, questão 170, porque depois a gente vai para a seção do texto que se chama Justiça da Reencarnação. Mas na questão 170, Allan Kardec tira uma dúvida que é interessante. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Quando o espírito não precisa encarnar mais, quando ele chega assim naquele ponto que, opa, já venci tudo, já fiz tudo, não precisa encarnar mais. O que o espírito fica sendo? E aí ele responde, os espíritos respondem pra gente. Espírito bem-aventurado, puro espírito. A gente consegue atingir esse nível de perfeição relativa, porque perfeito somente é Deus, mas a gente consegue chegar naquele máximo que é necessário ou que é possível para o momento das nossas existências de espíritos. O que não significa que outras etapas talvez não se descortinem diante dessa nossa existência que é sem fim. Um beijo grande para vocês e até a nossa próxima conversa.